E depois de uma assembleia realizada na noite de ontem, os servidores municipais de Santos decidiram acatar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que obriga que 80% dos funcionários públicos municipais retornem aos postos de trabalho. Desta forma, as unidades de saúde e escolas que estavam fechadas voltaram a funcionar normalmente. A escola Ayrton Senna, no Canal 1, era uma das unidades que ficaram fechadas nos últimos 18 dias. Hoje, funcionários da limpeza retiravam os cartazes que anunciavam a greve. Já na Escola Total do Marapé, não havia cartaz, porque os funcionários da unidade não aderiram à paralisação. Mesmo assim, a grande maioria dos alunos não compareceu às aulas hoje de manhã. A gente tem uma demanda de 150 alunos por período, tá? E hoje apareceram 3 alunos. Com a volta das escolas, normalmente, escola total, se Deus quiser, amanhã nós vamos ter as nossas 150 crianças de volta aqui no programa. Normalidade também é a expectativa do secretário de Educação do município, Carlos Alberto Mota, explica que 80% dos funcionários já estão trabalhando nas escolas e 100% nas creches, como prevê a medida judicial. Ele garante que os dias parados serão repostos. É importante a gente tranquilizar todos os pais, todas as mães, todos os familiares responsáveis por os quase 30 mil alunos da rede municipal, que todas as unidades estão aptas a receber todos os seus alunos. Então, todos esses dias serão recolocados tanto no recesso de julho, Semana da Educação no mês de agosto e também no recesso de dezembro. A decisão judicial foi cumprida, mas a categoria continua em greve. 20% dos funcionários públicos continuam sem exercer suas funções. A paralisação completou hoje 19 dias. É uma decisão da Justiça que rasga a lei de greve, que rasga a Constituição brasileira, por isso foi uma surpresa para nós. E a categoria deliberou por cumprir a decisão da Justiça, reorganizar o movimento, reorganizar a greve. A greve continua. Nós estamos, a partir de hoje, reorganizando o movimento e vamos recorrer, obviamente, tentar cassar essa liminar e recorrer à justiça dessa decisão. Para diminuir o tempo de espera nos principais exames médicos da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Santos começou hoje o programa Meta 30. O mutirão de atendimentos conta com o apoio da Beneficência Portuguesa. Seu José tem pressão alta e há 4 meses esperava para fazer o exame ergométrico. Mas agora, com o programa Meta 30, essa espera chega ao fim. Se continuar do jeito que está muito bom. Porque muitas vezes você espera um ano por um exame e não consegue. O programa acontece em parceria com a Beneficência Portuguesa. Nos próximos 2 meses estão previstos 2.500 exames. São 500 testes ergométricos e 2.000 eletrocardiogramas. Hoje, na prática, iniciamos o programa Meta 30. É um programa que visa trazer todas as necessidades de exames que sejam solicitados na nossa rede de atenção básica da Prefeitura para um prazo máximo de 30 dias. A ideia de agilizar esses exames, reduzir essa morosidade na realização dos exames, visa não conduzir o paciente ao pronto-socorro. O diagnóstico ser feito na fase pré-sintomática, na fase em que a pessoa tem pouco sintoma, e assim fazendo uma intervenção de maneira planejada, organizada, visando reduzir o tempo de internação e visando reduzir a taxa de hospitalização e organizar essa taxa de hospitalização. Segundo o secretário de Saúde, o objetivo é ampliar essa parceria e zerar a fila de espera da rede pública, que atualmente é de 7 a 11 mil exames. O programa Meta 30 não para aqui, ele olha para outras especialidades, cito, por exemplo, as áreas de oftalmologia. No prazo de 15 dias teremos uma licitação, e aí teremos, nesse caso, um processo licitatório, onde teremos a oportunidade de contratar uma das clínicas oftalmológicas para prestar serviços também sendo remunerados com condições factíveis para a Prefeitura poder efetivamente encaminhar esses exames. O médico pediatra argentino Marcelo Jaquenot esteve na Universidade Santa Cecília para ministrar uma palestra sobre saúde coletiva. A palestra foi voltada para os alunos da pós-graduação e dos cursos na área da saúde. O médico pediatra Marcelo Jaquenot falou sobre os desafios e principais problemas da saúde coletiva, área que aplica técnicas e conhecimentos para promover a melhoria na saúde da população. O principal problema é que
el conocimiento no se traduce con los hechos que se desarrollan en la gestión, no se aplica a la gestión en salud colectiva. O sea, hoy tenemos un bagaje de conocimiento enorme, pero no logramos que esos conocimientos se apliquen de manera efectiva en la salud colectiva diaria, la que se realiza a través de los municipios, a través de los estados. O médico pediatra é pesquisador, autor de publicações nas áreas de nutrição, aleitamento e vigilância em saúde. É professor de universidades nos Estados Unidos e Argentina. Uma palestra internacional é sempre uma boa oportunidade, né, de novos conhecimentos, de uma nova cultura, de um novo olhar, né, porque foge um pouco do Brasil e a gente saber como é que está a questão da saúde, né, coletiva, além do Brasil, né, fora do Brasil. E isso é uma boa oportunidade para os alunos, não é sempre que a gente consegue trazer pessoas, pesquisadoras, né, como é o caso do palestrante hoje, que pesquisa exatamente na área da saúde coletiva. E acontece amanhã na Cantina Babo Américo mais uma edição do Nhoque Solidário. Uma vez por mês, sempre no dia 29, a casa destina uma parte da renda obtida com a venda do nhoque para uma instituição de caridade. Este mês, a beneficiada é a Casa Fada dos Anjos e Protetora de Animais, organização não governamental que atua na proteção de animais abandonados. Para ajudar, basta pedir o nhoque, tanto na própria cantina quanto pelo delivery. A Cantina Babo Américo fica na Avenida Ana Costa, número 404, no Gonzaga. O telefone para pedidos é o 3284-5999. O Porto de Santos é responsável por 55% do embarque da carne brasileira para o exterior. Para falar como isso tem ligação com a Operação Carne Fraca e suas consequências, nós recebemos o consultor de Porto do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues. Boa noite, Maxwell. Seja bem-vindo mais uma vez ao Caderno Regional. Boa noite, Ione. É sempre um prazer estar aqui para tratarmos de assuntos tão importantes quanto ao Porto de Santos. Exatamente. Alguns países que no primeiro momento paralisaram, a importação da carne brasileira já retomaram os negócios. Afinal, a crise é menor do que se imaginava ou os efeitos ainda vão ser sentidos por muito tempo? Nós precisamos dividir estas crises, de quais crises nós efetivamente estamos falando. Se nós pontuarmos a relação das ações que estão sendo tomadas hoje, de certa forma, elas vêm sendo diminuídas ao longo do tempo em virtude dos esclarecimentos que se tem. Quando a gente fala na questão da outra crise que eu menciono, qual é esta outra crise? É o efeito da interlocução do governo federal e de todos os órgãos fiscalizadores em relação a esse grande escândalo que foi ocasionado nos últimos tempos. E isto vem gerando uma série de impactos no cenário não só nacional, mas internacional também. E esta é uma das grandes preocupações que a gente precisa ter. Eu quero crer que este tipo de interlocução ele precisa ser um pouco mais responsável. Os impactos que nós vamos sentir ao longo prazo, eles vão ser até um pouco maiores do que nós estamos prevendo inicialmente, Ione. E na sua visão, quais serão esses impactos que serão sentidos mais para frente? Nós podemos mencionar aí o impacto logístico, ele é um deles. Hoje, nós perdemos aí janelas de embarque destas mercadorias e essas janelas que foram perdidas, de alguma forma, vão impactar em algum determinado momento. Ou seja, se eu não embarquei esta mercadoria dentro de um determinado momento, eu perdi aquele espaço, aquele fator tempo e aí, consequentemente, isso vai gerar algum determinado tipo de gargalo. Este é o primeiro impacto. O segundo impacto é a questão econômica. Já existe uma fragilidade no valor da carne internacionalmente, em virtude dos últimos acontecimentos. Este é um segundo impacto. E o terceiro impacto é o impacto de armazenamento. Hoje, em virtude de tudo que ocorreu, já estão sentindo falta não só de containers reefers, mas também de containers convencionais para fazer a movimentação de todas essas cargas nos portos nacionais. Esta é uma outra preocupação bastante grande que a gente tem. E o reflexo disso tudo, evidentemente, nós não vamos sentir hoje, porque esse processamento é um processamento de médio a longo prazo. E aí, esses impactos eles vão ser sentidos num espaço de tempo bastante curto. Pelo que você falou, então, toda a cadeia logística de importação e exportação será prejudicada e a gente vai sentir isso aqui no Porto de Santos.
não só a cadeia logística, mas também o processo econômico que nós temos hoje no nosso país. Nós vamos sentir o reflexo e o impacto disso. E isso também vai impactar no final do ano no PIB nacional, em virtude aí do equilíbrio da balança comercial em relação às exportações e importações. Nós tínhamos uma previsibilidade, eu quero crer que em virtude desses acontecimentos, mais uma vez, esta previsibilidade inicial não venha a ser cumprida no final do ano. E sobre a safra das frutas, né, que é a próxima agora, isso também vai afetar diretamente com esses contêineres, esse armazenamento de carnes que ficou parado? Como eu disse inicialmente na primeira colocação em relação àquelas questões dos impactos, né, Ione? A falta de container reefer, o que é container reefer? É como se fosse uma grande geladeira. Essa geladeira, ela armazena não só carne, frutas, como outros commodities também que são importados ou exportados mundialmente para que eles possam ser preservados. A crise da carne fez com que boa parte desses containers ficassem represados nos portos brasileiros. E aí você tem um efeito na logística de distribuição desses containers também. E aí a disponibilidade também pode impactar nesta nova safra que nós temos pela frente. A União das Sociedades Espíritas da Baixada Santista realizou neste final de semana em Santos o primeiro encontro pela família. O encontro foi realizado na Associação Espírita Jesus e a Caridade. Nós vamos trabalhar em cima de uma pergunta que nós vamos fazer. Como vai sua família? O relacionamento, conflitos, como vai? O psicólogo Davidson Lemela falou sobre as dificuldades no relacionamento familiar. Os maiores conflitos que a gente vê nas famílias, né, dentro do âmbito da família, é justamente a dificuldade que as pessoas têm de ceder, sabe, a intolerância, a intransigência, muitas vezes o egoísmo, sabe, a prepotência. Então, quando a gente começa a trabalhar as questões pessoais, internas, a gente vai resolvendo as questões nos âmbitos da família e, consequentemente, no âmbito da sociedade. O encontro teve a apresentação do coral da associação, que cantou músicas relacionadas à família. O evento reuniu frequentadores de Centro Espíritas de Santos, São Vicente e Guarujá. A psicóloga Maria Célia de Abreu lançou neste final de semana em Santos o livro Velhice, uma nova paisagem. São 200 páginas que abordam de forma clara e objetiva assuntos relacionados a quem está na terceira idade. No livro Velhice, uma nova paisagem, a psicóloga Maria Cecília fala de temas como qualidade de vida, depressão, perdas, sexualidade e preconceito. A velhice costuma ser uma fase de vida que as pessoas sentem repulsa pelo velho, ou então se sentem o jovem, né, se sente muito superior ao velho. Quando o jovem fala assim, ai que velhinho fofinho, parece carinhoso, mas no fundo ele está se sentindo superior. Você não fala fofinho para um igual. Fofinho é alguém que é inferior a você. A ideia do livro surgiu do trabalho que ela realiza há 16 anos em grupos de reflexão para pessoas da terceira idade. Um dos usos que eu sonho que seja feito com esse livro é que ele seja usado como uma espécie de livro-texto para outros grupos de reflexão. Que outros profissionais, psicólogos, assistentes sociais, o que for, gerontólogos, formem nos seus locais de moradia, formem grupos de reflexão sobre a velhice, porque eu acho que a gente precisa muito disso. O livro também traz depoimentos de médicos, atores e psicoterapeutas. Segundo a autora, a obra é para pessoas de todas as idades. É um livro voltado para quem quer gostar de velho. Eu acho que vão aprender a valorizar o velho como alguém que vive uma fase de vida apenas diferente das outras. O livro Velhice, uma nova paisagem, está à venda nas principais livrarias do país por R$ 47,00. E a história do Porto de Santos é tema de exposição na Pinacoteca Benedito Calixto.
Os quadros pintados por Benedito Calixto mostram Porto entre os séculos 17 e início do 20. Somados a ilustrações e fotos de outros artistas, compõem a mostra que conta a história do Cais Santista. A exposição comemora os 125 anos do Porto organizado. A Pinacoteca Benedito Calixto não poderia ficar à margem das comemorações dos 125 anos do Porto organizado, porque Calixto foi o artista praticamente do estado de São Paulo que mais retratou toda a transformação do porto do Império, do porto insalubre ao porto moderno. A exposição retrata os primeiros navios que saíram de Portugal em 1531 e iniciaram a exploração e colonização de São Vicente. O primeiro trecho da murada do Cais do Porto de Santos em 1892 até os dias atuais. Peças do acervo do Museu do Porto, como esses moldes em madeira confeccionados pela Codesp e materiais que podem ser tocados, como esse sino do século XX e que ainda possui descrição em braille, estão entre os destaques. Para não depender de ninguém na cidade, eles montaram suas próprias oficinas. Então eles montavam os moldes de madeira, de ralos, encanamentos, âncoras, de vários objetos do dia a dia, tanto para os edifícios das docas na época, né, e para a estrutura do cais, e que nós utilizamos como uma instalação onde as pessoas podem ver hoje todo esse trabalho. A exposição pode ser vista até o dia 18 de junho na Pinacoteca Benedito Calixto, de terça a domingo das 9 da manhã até as 6 da tarde. O endereço é a Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão, em Santos. A entrada é de graça. Conselheiros e associados do Santos formalizaram ontem a formação de um grupo denominado Família Tradição. O objetivo é desenvolver ações para o fortalecimento do clube. O lançamento oficial do grupo aconteceu no Mendes Convention Center. O objetivo é reunir pessoas, lideranças do Santos, e fazer essa união que o Santos tanto precisa num ano tão importante de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, pela 9ª vez estamos chegando na final. Então é muito importante essa união de todos, através do nosso eterno presidente Marcelo Teixeira, a atual gestão e outros que queiram vir fazer parte. São todos convidados. A gente está de portas abertas a todos. Venham conhecer a Família Tradição. E é isso. Se Deus quiser, esse ano vai ser de muitos frutos aí de dentro e fora de campo. Durante a reunião, os santistas debateram os destinos do peixe e mostraram apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual gestão do clube. O resultado da reunião foi realmente muito satisfatório, principalmente com essa situação envolvendo tudo o que acontece no clube hoje, para que a gente consiga realmente refletir e fazer com que toda a retaguarda seja dada, principalmente para que o Santos alcance os seus resultados hoje dentro de campo e no momento certo, no momento próprio, a gente possa discutir as questões eleitorais. Antes disso, eu acho que passa para que a gente consiga fazer um projeto de gestão onde envolva também questões de mudanças estatutárias, e eu acho que isso é uma situação premente, primordial, para que todos os grupos consigam, independente de processo eleitoral, discutirem em alto nível para que o Santos tenha hoje um modelo de gestão para os próximos 10 anos e principalmente, dentre isso, uma mudança estatutária que é necessária para que o Santos tenha o amparo através da nova carta. Por que esse evento? Porque temos que congregar, nós temos que juntar as pessoas que realmente gostam do Santos, as que têm uma dedicação, vontade, amor, sem interesses escusos ou interesses pessoais. Nós temos que juntar, e quanto mais santistas estiverem unidos com essa forma de pensar, nós estamos no caminho certo.
E a edição de hoje termina aqui. Amanhã o Caderno Regional volta a ser apresentado em seu horário tradicional, às 7h30 da noite. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Uma boa noite a todos. Tchau.